Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que estamos? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Bom, eu senti que eu não me apresento nos vídeos, então vou falar para quem é novo, né? Às vezes não me conhece, né? Eu me chamo Galdir, sou líder de adultos da minha igreja, Sara Campo Nobre, e hoje eu venho aqui trazer uma palavra. Queria pedir para você, se você gostar do vídeo, se você achar que as informações faz sentido para você, que alguém precisa ouvir isso também, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal e deixa teu like, teu joinha, que isso fortalece demais. Ainda mais eu que estou começando, isso me fortalece demais. Queria deixar uma palavra para vocês muito forte, é algo que tá mexendo comigo e eu queria deixar essa palavra para você hoje, essa manhã, que está lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como se permanecesse a este mundo, ou fosse criancinha em Cristo. Qual que é a analogia aqui? Criança, toda criança, se você olhar um bebê, ele é ele é controlado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Ah, senti fome, choro, a mãe vai lá, dá leite. Cara, tá com sono, chora também, porque dá hora de dormir, criança tem hora de dormir, né? Quanto mais novinho, pior é, né? Tem um horário de dormir, tem um horário de acordar, tem um horário de tomar banho. Se você não der banho, às vezes você tem uma rotina ali de dar banho no neném 2, 3 horas da tarde. Se você não der, o neném começa a ficar agoniado, começa a querer chorar por qualquer coisa. Eu já tive tive não, eu tenho 3 filhos, né? Então eu sei como é que é isso. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados pela natureza humana, tendo ciúme um dos outros. Discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que vivem como pessoas do mundo? Muito forte isso, muito forte mesmo. Eu acho que nós, como cristãos, né, nós perdemos muito nesse quesito. Eu acho que a gente só até hoje não convertemos todo o Brasil ainda, porque muitos de nós vamos à igreja no domingo, só que na segunda-feira a gente não é da igreja. Na segunda-feira a gente não prega o que a gente vive na igreja no domingo. Essa é uma triste verdade. E eu vejo isso. Eu já ouvi isso de pessoas ao meu redor, né? Como eu falei, no meio que eu vivo, na igreja, nas obras, né? Que eu sou autônomo, eletricista, eu vejo isso. Muitas pessoas são evangélicas na igreja, mas depois que saiu da igreja, elas são do mundo. Ela não respeita o irmão, ela não. Tudo para ela é ofensa, tudo para ela é motivo de briga. Cara, não é cristão. Cristo não habita em você se você é assim. Cadê tua compaixão? Cadê tua mansidão? Cristo fala: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E cadê a humildade das pessoas? Cadê? Eu vou na igreja no domingo, eu vou no culto no domingo, eu vou participo de uma célula, mas nada muda aqui dentro. Ou seja, eu não deixo Jesus entrar e mudar aqui dentro.
Eu ouço a palavra, às vezes a palavra é maravilhosa, mas aqui dentro, cadê? Não muda. Eu sou sempre a mesma pessoa. Eu não mudo. E isso está apodrecendo a nossa humanidade. Está apodrecendo. Porque a pessoa não tem tempo para se dedicar à palavra de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra de Deus. O tempo dela, ela se preocupa com coisas do mundo, quebrando justamente o mandamento que Jesus, o próprio Jesus falou em Mateus 6, né? O apóstolo Mateus escreveu: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que hoje a gente vive uma inversão de valor. A gente quer buscar primeiro as coisas do mundo, para depois a gente olhar para a igreja e voltar para a igreja. E isso é triste, isso acaba sufocando, porque o cristão, ele não muda. Não posso nem falar que é cristão. Aquele que vai na igreja e não deixa o Espírito Santo mudar ele não muda. Eu tô na igreja firme, andando com Cristo há quase 9 anos. Eu tive muito confronto, muita coisa, batendo de frente comigo. Por quê? Hoje eu sou autônomo, né? Mas eu não era no começo, eu era CLT. Eu sou autônomo justamente por causa do meu filho, pela deficiência do meu filho, me forçou a ter um horário livre, disponível para atender a minha família. E com isso, eu fui forçado a ser autônomo. No começo eu não gostava dessa ideia de ter que depender de Deus, de ter que depender, orar, entregar a Deus tudo que eu faço, todo dia buscar a Deus. Porque quem é autônomo sabe, a gente depende de Deus. E foi confronto, irmãos, foi confronto difícil, porque eu vinha num ambiente de obra e muitas vezes sobrava algum material, alguma coisa, a gente jogava na caixa de ferramenta, no final da obra a gente levava embora. Teve uma obra, isso 2012, teve uma obra em 2012 que quando eu finalizei a obra, quando eu fui tirar minhas ferramentas, eu tava com, cara, uns quase 30 quilos de parafuso da obra. Por quê? Eu ia na almoxerifado e pegava 100 parafusos, usava 50, os outros 50 eu guardava. Ia para outro canto, daí falar, mas é roubar, irmão. Sobrou, não é seu, devolve, é roubo. Inclusive eu terminei uma obra em novembro, agora, final do ano. Cara, até pedaceira de pedacinho assim de fio, eu coloquei tudo num cantinho, finalizou a obra, falei, aqui tá os rolos de fio que sobrou, ali tá o material, você tá vendo, né? Que é os toquinhos de fio, as coisas tá ali, sobrou. O meu cliente falou, olha, você é o primeiro eletricista que eu vejo, porque eu trabalho com obra, eu faço obra, cara, há 30 anos. Você foi o primeiro eletricista que me devolveu rolo de fio. Falei, como assim? Uai, não é meu, por que eu vou pegar? Uai, eu usei, fiz tua obra, fiei tua casa, que era uma casa que ele ia vender. Uai, terminei a obra, sobrou é seu, não é meu. O material do senhor. O senhor tá me pagando para fazer o serviço. O senhor não tá me dando nada. E ele falou, cara, é a primeira vez que eu vejo. Inclusive, qualquer coisinha agora, eu acho que a gente até se tornou amigo. Porque qualquer coisa que acontece, ele me liga. Fala, ô fulano, me ajuda nisso. Galdinho, me ajuda naquilo. Tô com uma dúvida aqui. Então, a gente é cristão.
a gente estamos debaixo de uma palavra. A gente tem que agir de tal maneira. É difícil, eu sei. É difícil às vezes você ter que perdoar alguém que te dá uma fechada no trânsito. Alguém que dá uma freada e você sem querer, né, dá uma encostada na traseira do carro da outra pessoa. Ter que pagar, né? Algo que você falou, cara, mas o erro foi da pessoa. Ela que freou de uma vez. Ela que não estava seguindo o fluxo do trânsito. Mas você que encostou no carro dela. Eu sei que é difícil, mas se nós queremos viver verdadeiramente, ser maduros, a gente tem que começar a viver como cristão. A palavra é confronto. A palavra é difícil. E ele fala que eu tive que dar leite a vocês, porque vocês não estavam preparados para alimento sólido. Vocês não estavam preparados para o confronto da vida. E toda vez que a gente vive tomando leite, 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 a gente não cresce. Uma criança, a partir dos 6 meses de idade, tem que começar a comer comida sólida. Porque você até hoje, você já viu algum adulto de 30 anos usando fralda e tomando leite? Não tem. Eu falo assim, leite no contexto de somente leite, tá? Vamos deixar claro isso. Você já viu um adulto de 30 anos que somente se alimenta de leite materno? Não existe. Porque o leite materno, ele te supre no começo, uns 6 meses. Depois dos 6 meses, você tem que dar comida para a criança. Você tem que mudar a dieta da criança para ela continuar crescendo. Você tem que descertificar, não. Agora fugiu a palavra, mas você tem que aumentar a dieta da criança para melhorar a nutrição dela. Porque leite é até uma certa idade. E às vezes você já está velho de igreja, você já tem 40 anos de igreja, mas nada na minha vida muda. Nada muda. Mas por quê? A atitude sua. A sua atitude é mundana ainda. Suas atitudes não é uma atitude de verdadeiro cristão. Hoje no Brasil, nós somos, se eu não me engano, acho que 25%, 15%, eu não sei direito, em porcentagem, de pessoas que vão na igreja cristã, de pessoas que leem, ou era para estar lendo a Bíblia todo dia, para ter um alimento sólido. Mas a gente, infelizmente, não fazemos isso. Porque se todos nós fizéssemos isso, nosso Brasil teria mudado. A mente das pessoas teria mudado. Nosso país teria outro rumo. Sim, teria outro rumo. O que a gente vive hoje é fruto de pessoas não mudadas. Pessoas que acreditam, desculpa eu falar, em governo ainda. Governo não vai mudar. Direita, esquerda, é tudo a mesma coisa. Desculpa, eu sei que eu vou causar confusão nesse vídeo. Eu sei que talvez eu perca seguidores, mas direita, esquerda é a mesma coisa. São tudo corrupto. Infelizmente, o único que pode mudar o nosso país somos nós. A partir do momento que nós começamos a pregar o que isso diz. Somente quando a gente pregar o que a palavra de Deus diz, que nós vamos realmente mudar de vida. Porque enquanto a gente não fizer isso, nós vamos ser alimentados por leite. Nós vamos continuar sendo imaturos. Nós vamos continuar vivendo a mesma vidinha, sem mudança, sem crescimento, continuar tendo as mesmas atitudes quando a gente estava no mundo. Ah, sobrou aqui material, vou levar para mim. Ah, patrão
tem dinheiro. A empresa, igual eu falava em 2013, 2012, quando, né, comecei na construção civil, trabalhar em prédio, a empresa é rica, ela pode comprar mais, mas não era meu. E eu vivia debaixo de maldição. Eu vivia debaixo de maldição. Cara, é impressionante isso. Se você pega, vou usar essa xícara. Se você pega uma xícara que não é sua, você abre uma brecha para o inimigo arrebentar com a sua vida. Hoje eu vejo cristãos que falam: ah, minha vida não muda, minha vida é sempre a mesma, porque você abre brecha. Você não muda aqui, ó. Você não muda aqui e principalmente você não muda a atitude. Eu tenho vergonha. Eu tenho vários clientes e eu tenho vergonha de testemunhos de cliente meu. Sim. Eu tava numa creche, no CEINF, que eu presto serviço. Eu falo, né? Nossa, Deus é tão bom, Deus é isso, Deus é aquilo. A pessoa falou, então, você coloca Deus em primeiro lugar. Mas a gente tem aqui na igreja ter 3 irmãs, né? 3 irmãs e, cara, é impossível conversar com elas. Como assim? Impossível. Cara, são fofoqueiras ao extremo. Nem parece ser de igreja. Nem parece que elas vêm trabalhar de saia, de roupa tal, de coisa tal, porque a fofoca é demais. A fofoca, tudo da vida dos outros elas querem falar. Falei, cara, não faz sentido. Se você é daqui, ó, se você é da igreja, fala de Jesus. Deixa que os outros vivam a vida dos outros. Cuide você da sua vida. Por muito tempo, as igrejas pregou que a gente tinha que criticar o mundo. Mas a gente não tem que criticar o mundo. A gente tem que abraçar o necessitado, abraçar a viúva, abraçar e cuidar do órfão e não criticar. Criticar por criticar o mundo já faz. Faça diferente. Faça você a diferença. Se todos nós começarmos a mudar o nosso pensamento e fazer diferente, eu tenho certeza que em 1 ano a gente muda o Brasil. Sim, em 1 ano. Se cada cristão hoje que fala que é cristão, que vai na igreja, que ouve, né, a palavra de Deus, começasse a ler, a estudar, a meditar na palavra de Deus, em 1 ano nós mudaríamos todo o Brasil. Ia parar de ser enganado por política, ia parar de pôr esperança em política. Porque política não vai mudar o nosso país. O que muda o nosso país é Cristo. Somente Ele, a partir de mim, a partir de você, que vai mudar o país. Que vai mudar o bairro, que vai mudar nosso local de convívio. Eu acredito nisso. Que somente Jesus pode mudar. Amém? Irmãos, para de ir na igreja só no domingo. Seja a igreja todos os dias. Irmãos, todo mundo ama uma boa fofoca, mas ninguém fica do lado de fofoqueiro. Já percebeu isso? Se você nunca percebeu isso, comece a perceber. Todo mundo gosta de falar mal da vida dos outros, mas ninguém gosta de ficar do lado de quem fala mal. Por quê? Se ele falar mal do seu companheiro, você é o próximo que ele vai falar mal para outro. Amém? Queria deixar essa palavra para você. Vamos parar de tomar leitinho e viver a palavra de Deus. E olhar para Deus. Vamos parar de ser crente só na igreja. Vamos ser crente fora da igreja. Vamos pregar a palavra de Deus fora da igreja. Amém? Pai, que nessa manhã o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus,
cada cristão desse país, Pai. Que o Senhor venha, Deus, trazer uma revelação de mudança de mente, Pai, de atitude. A tua palavra diz: aquele que roube, não roube mais. Por mais que, às vezes, para mim, na época, não era roubo. Mas depois o seu Espírito Santo me convenceu que tudo aquilo que eu pego, que não é meu, que não foi eu que comprei, é roubo. Então que nós venhamos tomar essa consciência, que nós venhamos parar de fofocar da vida, de falar da vida dos nossos irmãos e focar mais, da vida de Cristo. Ele é o verdadeiro herói, é dele que nós merecemos falar, Pai. E que nós venhamos entregar nossa vida verdadeiramente a Ti, que nós venhamos ser cheios de Ti, da Tua presença e do Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai. Deus, entregamos o nosso coração, nossa língua, Pai, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.